os nossos palestrantes são os nossos colegas do programa, o Manuel e o Francisco. O Manuel Jorge Midiati, professor da Universidade de Limpu, na cidade de Quelimane, Moçambique. Bacharel e licenciado em ensino de matemática pela Universidade Pedagógica, delegação de Quelimane, Moçambique. Mestre em educação em ciências e em matemática pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é doutorando pelo PG. Faz parte do Boêmio. O Francisco, graduado em matemática pura pela Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique. Especialista em tutoria em educação à distância pela Faculdade Unimais, mestre em educação em ciências pela Universidade do Estado do Amazonas, atualmente é doutorando aqui do PPG. Por favor, recebemos os nossos convidados. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nos cabe hoje dar o seminário hoje, e nesse tema aqui nós dividimos em dois temas. A primeira apresentação é minha e a segunda de um colega Francisco. Podemos seguir? Bom, como o tema fala, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre o país Moçambique. Da minha apresentação, esse é o esquema da minha apresentação, história de Moçambique e da educação. Vou falar de Moçambique, mapa que está dentro da África, situação geográfica, a bandeira e enfim. Vamos seguir, por favor. Vamos. Bom, Moçambique é um país que está no continente africano e talvez mostrando esse mapa aqui vai responder essa pergunta: onde é que Moçambique está? Moçambique está onde? Moçambique está na África. É que às vezes é uma confusão. Outros dizem, você é da África? Sim, eu sou da África, mas falar de África é amplo, não é? Não se entende. Eu falar você é americano, é muito vasto demais. Americano onde? Colombiano, brasileiro. Então, Moçambique é um país do continente africano. Vamos seguir? E especificamente está localizado naquela região ali. E aquela região que estava esverdeada chama-se região da África Austral, ou também pode ser chamada região da África Subsaariana, ou seja, é uma região que se localiza abaixo do deserto de Saara. Não sei, talvez esse é um termo muito comum em geografia, mas nós aprendemos assim. Em seguida, vou falar sobre a situação geográfica de Moçambique. Moçambique, como um país, não é uma ilha, não é? Porque se fosse uma ilha, estaria em torno de água. Mas é um país. A norte temos Tanzânia, a sul temos África Sul e Suazilândia. Importa dizer que Suazilândia é um país quase monarquia. Está lá um rei com suas 16 esposas e a 16ª esposa é a filha do antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma. E a este temos Zimbábue, Zâmbia e Malawi. E a leste temos o Oceano Índico, ou também pode ser chamado de Moçambique. Importa dizer que nós temos acesso ao Oceano Índico e isso facilita o comércio externo e interno através dos nossos portos que se localizam ao longo da costa do Oceano Índico. E Moçambique, como país, tem 10 províncias. Aquilo que nós chamamos aqui estado, nós ali chamamos províncias. Temos ali, no norte temos Niassa,
Cabo Delgado e na população 3 províncias da zona norte. E a centro temos Zambésia, Tete, Manica e Sofala. São 4 províncias do centro. E temos Inhambane, Gaza e Maputo. São 3 províncias do sul. E importa dizer que a capital de Moçambique é Maputo. Você está na Zambésia, não é? Sim, na Zambésia. Podemos seguir, por favor? Este é o mapa de Moçambique. Bandeira de Moçambique. Importa falar alguns detalhes dessa bandeira. O verde significa riquezas que Moçambique tem, porque tem muita riqueza para além de recursos minerais, tem muitas outras riquezas que o país tem. E a cor branca representa a paz que reina dentro do povo moçambicano, pensamos que é muita paz. E a cor preta representa a localização do continente, a localização do país no continente africano, ou seja, continente negro. E a amarela representa minerais, porque o país tem muitos minerais, então representa a cor amarela. E a cor vermelha representa a luta que o povo moçambicano enfrentou para conseguir a sua independência em 1975. E vamos aos detalhes quanto aos símbolos. Ali no fundo temos uma estrela. A estrela representa a solidariedade que Moçambique tem com os povos do resto do mundo. E o livro representa a importância que a educação tem para o povo moçambicano. E a espingarda representa a defesa da soberania nacional. Como nós sabemos, muitos países da África, assim como Moçambique, para conseguir a sua independência, precisou de fazer uma guerrilha. E depois dessa guerrilha também houveram guerras internas. Depois dessas guerras internas, atualmente está enfrentando terrorismo, então precisa de se defender. Então é o símbolo da espingarda. E a enxada representa a agricultura de Moçambique, ou seja, a maior parte da população moçambicana vive de uma agricultura de subsistência, menor parte para comércio interno e externo. Acho que é mais ou menos isso. Aqui então vou falar de Moçambique 1498. Moçambique como lugar já havia muito antes desse ano. Mas Moçambique, como nome, começou a ter em 1498. Foi aquele senhor, o Vasco da Gama, que em março de 1498 saiu de Portugal, passando pela costa oriental da África, passou pela KwaZulu-Natal. KwaZulu-Natal é uma província da África do Sul, e tentando descrever para o Oceano Índico, importa dizer que a África do Sul é um país banhado por 2 oceanos, que é o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Então, quando estava saindo do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, então lá no mar havia tempestade muito grande. Então, daí ele pensou em que procurar um local seguro. Então, foi à margem. Nessa margem onde embarcou, coincidentemente, foi um lugar chamado Ilha de Moçambique. Ilha de Moçambique é um dos pontos de Moçambique. Foi a primeira cidade que Moçambique conheceu, lá para 1818. Então, chegados lá com a sua equipe, encontrou pessoas muito diferentes. Eles usavam uma roupa grande e também usavam uma toga. Então, por aqui, a cultura europeia é diferente da cultura asiática. Então, descobriu que tinha um rei, esse rei chamava-se Moçambique. E, posteriormente, então, o país ficou com o nome Moçambique. Então, quando ficaram lá, começaram a andar pelos vários lugares, descobriram que era um lugar que tinha muitos recursos, não é? Tinha ouro, tinha pedras preciosas e tanto quanto outros recursos. Então, dali
já a viagem para a Índia quase, já não se sabe dizer se foram mais a Índia ou não. Começaram vindo outros portugueses para Moçambique, penetrando dentro do interior, explorando recursos. E depois daí, podemos seguir? Depois daí, para além dos recursos que eles estavam explorando, encontraram um outro negócio que foi o tráfico de escravos, ou seja, a venda do próprio dono da terra. Eles chamam de escravos, porque era um povo que não tinha visão do mundo. Então, aqui, esse é o mapa geopolítico, ou seja, o mapa das rotas em que o colonialismo português vendia seus escravos. Eles saíam de Moçambique, vendiam na Ásia, vendiam na Europa, aqui nas Américas também, e aqui principalmente no Brasil, os pontos ou os portos que vendiam os escravos eram Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Podemos seguir? E aqui eu trago apenas uma imagem em que ilustra como esses escravos eram tratados. Esses escravos, a rota era através de barcos. Então, quando chegasse no porto, um dia, seja qual for onde, então eram orientados no pescoço, com paus, não é? Isso para evitar fuga. E tem aquele senhor ali, ao lado, de frente, que são milicianos. Esses milicianos, nesse tempo, o nome deles eram chamados cibaios. São eles que controlam o movimento dos escravos. Caso quisesse fazer alguma fuga, era baleado, morto. E importa dizer também que, ao longo da viagem pelo mar, se existisse alguma situação de doença, de morte, eram jogados no mar. A viagem continuava com naturalidade. Entendeu? Então, importa também dizer que essa escravidão, existem os grupos mais vulneráveis. Os grupos mais vulneráveis foram as mulheres e as crianças. Não falamos de homem, né? Porque era o principal foco da exploração. Então, aqui eu vou falar sobre a educação. A história de Moçambique conta que a educação em Moçambique começou em 1845. Mas, de 1845 para cá, não há muitos registros em que a gente pode escrever como é que funcionava essa educação. Então, só foi a partir de 1930 em que o governo colonial português que fez um convênio com os padres missionários que implementaram algumas políticas dentro do território moçambicano. E essas políticas de colonização dividem-se de 30 a 74. Ou seja, esse período de 30 a 74 foi o período de vigência de todo o arsenal do processo de ensino colonial. Então, o próprio moçambicano, vendo que estava sendo explorado na sua própria terra, eles começaram a organizar alguns movimentos. Um dos movimentos mais conhecidos de Moçambique chama-se FRELIMO, Frente da Libertação de Moçambique, que é um partido que libertou o país, o homem e a pátria, e conquistou a independência, que até hoje é o partido que continua dirigindo o país. Já passou mais de 40 anos, mais de 50 anos. E depois de saída dos colonos, em 74 por aí, em 75 proclamou-se a independência nacional, dia 25 de junho de 1975. Então, esse período de 74 a 75, então, é chamado período de transição. Então, nesse período de transição, enquanto o colônia já tinha ido embora, ficou a nacionalização da instituição do Estado e outras instituições privadas. O governo da FRELIMO devia assegurar como deveria funcionar a educação.
Então, nesse período, a educação funcionou naqueles lugares onde já o colono não tinha ação. Então, esses lugares do interior eram chamados escolas vocacionadas. Então, era lá que se aprendia a primeira alfabetização e aprendia a ideologia de que você é o dono dessa terra, que tem que lutar para libertar a pátria. Então, eram chamadas zonas libertadas, onde havia alguns focos de escolarização entre os moçambicanos. E importa dizer também que de 75 a 82, ainda na minha ótica, não tem um registro que diz exatamente isso, mas ainda veio na período de transição, porque ainda Moçambique não tinha nenhuma lei sobre a reforma curricular. Então, a primeira reforma curricular apareceu em 84, onde se declarou Sistema Nacional de Ensino. Depois, de 84 a 83. Depois daí, em 92, apareceu a segunda reforma curricular e, atualmente, agora apareceu em 2018, essa lei 18 para 2018, de 28 de dezembro, e a lei está sendo usada atualmente. Vamos lá? Então, e vou falar um pouquinho sobre como funcionava exatamente esse sistema de ensino do colono. Como eu já falei, ele, quando se penetrou no território moçambicano, então dominou o próprio povo moçambicano, porque eles chamavam de indígena, porque não sabia ler, não sabia escrever, não sabia seus direitos. Estavam chamando de indígenas, escravos, selvagens, e tanto quanto outros nomes. Então isso, naturalmente, enfraqueceu o sistema social, assim como o cultural, ou seja, dizia que sua cultura não vale para nada. E até os livros escolares tinham um viés racial. Ou seja, vinha bem equilibrado lá no livro, em que a cor preta é inferior em relação à cor branca. Então, é esse calhar onde começou o racismo, né? Porque o negro via-se que era inferior ao branco. E esses pequenos focos de escolarização do colonialismo português não era para o aluno pensar, fazer as coisas, era para valer a máquina governativa do colono português. Sim? E aqui é como era organizado o sistema de ensino colonial português. Primeiro, ensino era chamado de ensino oficial. Este ensino era particularmente, exclusivamente só para o filho do colono, branco. Mas também havia o chamado assimilado. O que era assimilado? Assimilado foi um moçambicano, um preto, e que colaborava com a ideologia do colono português. Ou seja, ele é preto na sua mente, se sentia como se fosse branco. Então, o filho dele também estava nessa escola. E filho desse assimilado também mulher que casaram com o filho de português. Então, são os únicos que estudavam nessas escolas. Então, daí houve a escola rudimentar. Essa escola rudimentar estudava o indígena bruto. Indígena, importa dizer que o indígena não é indígena de pouco originário daqui. O indígena de lá era um negro, era um escravo. Então, tinha esses atributos, era o indígena, o escravo, ou selvagem, algo assim. Então, era só para filho de indígena. Ele poderia ir na escola, sim, mas deveria treinar até aquilo que se nós falamos aqui, seria, para nós já falamos de classe. Deveria treinar apenas até a terceira classe. Ou seja, mesmo tendo habilidades psicológicas, psíquicas para estudar mais, não poderia estudar mais, deveria treinar até a terceira classe. E esse ensino também podemos comparar como se fosse ensino fundamental, assim. Então, aí terminava a diversas idades. E também a história conta que na maioria dos casos, vou falar assim, como a escola não era obrigatória, as crianças iam na escola com uma idade de 10 anos, 12 anos, e daí depois de 2, 3 anos, dessa terceira série,
a criança completava aos 15 anos. Então, o sistema colonial, depois de completar 15 anos, deveria começar a pagar imposto. Como não tinha como pagar imposto, esse menino deveria trabalhar, ou seja, abandonar a escola, trabalhar e pagar imposto. E em alguns casos em que o filho saía para outro país, os pais eram obrigados a pagar imposto para seu filho. E outro sistema era ensino profissional indígena. Ensino profissional indígena é lá onde se formava os alfabetizadores. Esses alfabetizadores iam naquelas escolas rudimentares. Essas escolas rudimentares localizavam-se exclusivamente nas igrejas, não é? Em que o objetivo era lavar a alma do indígena, porque na ótica do colono, o negro, o preto, o indígena tinha a alma suja, então deveria ter uma escolaridade para lavar a sua alma. Então era apenas para alfabetizador. E escolas arte e ofício era uma série de escolas profissionais. Escolas profissionais serviam para o filho de indígena ir para lá, aprender a ser alfaiate, mecânico e outras profissões para valer as indústrias portuguesas, para valer o grupo, as divisas ou o lucro que saía dessas empresas não valia para construir estradas, nem edifícios, nem políticas públicas, era apenas para valer interesse da metrópole portuguesa. E devia ter quarta classe, deveria ter na praia. Diferentemente da escola oficial poderia ir à classe que quisesse, não é? Porque era civilizado. Escola profissional feminina, essa escola profissional feminina, se a gente for olhar, primeiro e segundo ano, 2 anos, o que uma criança pode estudar? Nada, né? Nada, quase nada. Então era para saber ler, saber escrever e ponte, saber aprender como cuidar a casa, como cuidar os filhos, como cuidar o marido, apenas isso. E parava por aí. Podemos seguir? Como eu falei, de tudo que eu falei, acho que, obviamente, tem algumas consequências. Como disse, o sistema não era obrigatório. Quem quisesse poderia colocar o filho na escola. E a educação era usada como arma para a dominação do indígena. Esse que era o meu objetivo. E também outro fator mais gritante, até 1954, Moçambique tinha apenas 5% da população alfabetizada a nível de toda a África. Bom, mesmo agora estamos atrás, mas estamos bem em relação a 1954. Podemos olhar também que esse convênio entre o governo português e a Igreja Católica literalmente enfraqueceu o desenvolvimento do povo moçambicano, naturalmente, porque o objetivo era mesmo de dominar, conseguiram lavar a alma, dizer que você não merece dormir no sítio bom, você não merece comer, você tem que ver como você vivia desde que você nasceu. Mais ou menos isso. Um acréscimo de servir. Isso, ao grau. Seria o grau. Vamos lá? Então, tentei dar um resumo sobre o sistema colonial português e agora vou falar o sistema atual. Esse que eu falei, da Lei 18/2018, 28 de dezembro, que é o sistema que está vigente atualmente. Se for olhar, que está escrito, veio apenas para responder aquilo que foi a discriminação do sistema educacional. Até para mim eu não diria educacional, eu diria sistema escolar, porque a educação vai mais além de uma escolaridade. Então, essa lei deve ser aplicada para todas as instituições de ensino públicas privadas, diferentemente do que acontecia antes. Havia leis para as escolas oficiais e leis para as escolas rudimentares. A lei atual prepara o homem para entender politicamente, economicamente e socialmente.
e civicamente, o que não acontecia no passado. A igualdade de oportunidade. É menina, é menino, é jovem, é criança, é adulto, tem a mesma oportunidade de estudar. Ou seja, se um jovem foi silenciado seu direito de escolaridade naquela idade certa, tem mais chance de ir à escola. Por isso eu falei do curso diurno, existe curso noturno à noite, para aqueles que não puderam estudar naquela idade que deviam ir à escola. Né? Se tem vergonha de estar com crianças durante o dia, não pode ir à noite porque tem a sua idade. Erradicar o analfabetismo, como moçambicano erradicava, ou seja, naquele momento não era isso que erradicar. Era facultativo. Garantir a educação básica e inclusiva. Ou seja, bom, mesmo agora que a gente ainda não completou essa componente de educação exclusiva, porque existe ainda escolas que não têm alguma rampa para aqueles cadeirantes, não tem ônibus para os cadeirantes, mas existem algumas ações. Existe, por exemplo, sistema PREI, não é? Para aqueles que têm algum defeito de escolaridade. Então, isso eu acho que estamos indo para responder a questão de inclusão da escolaridade. E obrigatoriedade. A obrigatoriedade é uma questão que mesmo me incomoda como profissional de educação, porque eu acho que a escolaridade tem que existir alguma lei, algum elemento, algum instrumento que regula isso. Ou seja, se um pai não leva a criança à escola, então tem que existir algum elemento que possa apoiar ele. Mas eu acredito que estamos indo para isso porque existe aquilo que se chama engajamento escolar. Ou seja, a escola, junto com a comunidade, tem existido com a ajuda de algumas organizações não governamentais, ONGs, existe aquela questão de sensibilização, que quando sua criança tem 6 anos, essa é a idade para levar à escola. Então, estamos indo para lá, então, pelo menos é uma aproximação de uma obrigatoriedade. Veja, embora aqui não exista algum instrumento, mas estamos indo para lá. Valorização das línguas moçambicanas. Isso é muito importante, porque ali, como eu disse, ali a cultura era discriminada, ou seja, nenhuma criança, nenhuma pessoa devia falar a sua língua materna na escola, ou naquele lugar em que o branco estava. Era castigado, apanhado. E também há um senhor de idade que me contou que na altura em que ele estava estudando, lá na escola, havia uma moeda, em que um aluno, quando falasse a sua língua, ele entrega aquela moeda. Então, ele tem que encontrar um outro aluno que está falando a língua materna. Então, durante o período da manhã, por exemplo, da escola, tinha um número suficiente. Então, esses alunos eram levados para Machado para trabalhar durante 2 horas, que era o castigo. Depois daí, eram mandados para ir para casa. Então, isso agora vem responder à tradução da cultura moçambicana. Eu agora estou aqui a querer tratar na minha tese sobre a alfabetização matemática de crianças com envolvimento do ensino bilíngue. Ou seja, eu acredito que uma criança, nós, pelo menos na África, a maior parte, não sei qual é o país da África, que tem, por exemplo, inglês como a sua língua primária, não sei muito bem, não sei o meu companheiro de direito de sala, que eles falam português também, mas estavam dentro de espanhol, não sei se existe lá no norte, porque nós estamos no sul da África. Gâmbia fala inglês. Oi? Gâmbia, Gana. Fala seu inglês. Mas pela colônia, né? Sim. Mas não teve uma língua materna. Nenhum país do africano tinha língua inglesa. Acho que é isso que você está falando. Sim. A materna não era inglês. Não tem. É pela colonização. Sim. Então, logo, podemos concluir que as línguas oficiais africanas são línguas secundárias. Então, estou aqui a querer falar de bilíngue dentro da escola, e que não era possível falar naqueles tempos.
Promoção do acesso à educação da artesã da rapariga. Então, acredita-se, como eu disse, que a rapariga, a criança são grupos vulneráveis, então precisam, em algum momento, traçar algumas políticas públicas para poder reter ou encontrar um mecanismo de essa menina não ficar em casa só para casar e ter escolaridade. Então, que vá à escola. Então, existe essa política de retenção de uma menina na escola. E então, tentando dar visão, o Sistema Nacional de Ensino Moçambicano tem dois tipos. Primeiro é o tipo ensino primário. Esse ensino primário tem 2 ciclos e cada ciclo tem 3 classes, como também tem o primeiro ciclo, começa de primeira classe, 6 anos, e termina a terceira classe, que nós aqui chamamos de com 8 anos. E depois do segundo ciclo, ainda do ensino primário, começa com 4ª classe, que nós falamos de terceira, e termina com 6ª classe, com 11 anos. E a seguir vamos para o tipo ensino secundário. Ensino secundário, ensino secundário também tem 2 ciclos. E primeiro ciclo começa a 7ª classe, termina na 9ª classe com 14 anos. E importa sublinhar aqui que a obrigatoriedade da escola em Moçambique é até a criança terminar o primeiro ciclo do ensino secundário. Ou seja, até este nível de ensino aqui, o governo tem responsabilidade de oferecer o material escolar. E também, estas classes, a criança ou o pai encarregado de educação não paga propina. Apesar de que, às vezes, existem aquelas reuniões da comunidade entre a escola e a comunidade. Por exemplo, quando há falta de recursos, que a comunidade pode, assim, organizar um valor, definir um valor, cada criança, então contribui-se, se a parede da sala que caiu, e organiza essa parede, se a porta de uma sala que caiu, então compra essa porta. Mas não é questão de uma responsabilidade, é facultativo. Bom, existem outros pais que não colaboram nisso e existem outros que colaboram. É concebível que a conclusão do ensino primário, completo e ensino secundário do primeiro ciclo é gratuito. Você pensa que é gratuito porque não se paga nenhuma taxa de propinas. E finalmente temos o ensino secundário do segundo ciclo, que começa a 10ª classe até a 12ª classe, que a criança deve sair nessa classe, começa a ser com 17 anos. Então, para mim, o que me cabia apresentar é até aqui, eu vou ter a honra de convidar o meu colega Francisco. Obrigado. Boa tarde, colegas. Eu vou dar aqui a continuidade, né? Tendo em conta que o que eu vou falar aqui tem, neste caso, muita relação com o Manuel que apresentou. E vamos focar um pouco sobre essa questão da formação dos professores, né? Como que era esse processo nos dias de hoje, como que a gente discute essa questão, né? E a gente sabe que a questão da formação dos professores é muito pertinente, né? Porque são os professores, neste caso, que eles fazem sentir a questão das políticas, estratégias, não é? São desenhadas, a questão dos currículos na educação. Então, é indispensável a questão da formação dos professores. E, nesse caso, tenho aqui uma das falas, né? Junto do primeiro presidente de Moçambique, que é o Samora Moses Machel, né?
que fala, por exemplo, que os professores, não é, e o quadro de educação, aqui no passo, deve-se, sim, a este nível de professores, não é, a este nível, a missão dos professores do quadro de educação é extremamente delicada, porque eles, como nós, cresceram e formaram-se no mundo antigo, ainda trazem em si muitos vícios e defeitos, muito individualismo e ambição, muitos gostos, grupos, superstições que são nefastos e podem contaminar as novas gerações. Os professores e quadro da educação devem comportar-se como um médico que, antes de se aproximar do doente na sala de operações, se desinfecta, se esteriliza, a fim de não infectar o paciente. Aqui é um chamamento, né, que ele estava a falar da questão da importância no que diz respeito à formação dos professores, o cuidado que devia ter lá. E tendo em conta que ele era um enfermeiro, né, então, de certa forma, ele olhou também a questão da profissão dele, não é, tentar olhar aquilo que eram os cuidados, né, que devia se ter também na questão da formação dos professores. E a gente sabe que quando se fala da questão da formação dos professores, isso levanta muitas discussões e críticas. Eu destaco aqui a questão do círculo vicioso entre lacunas de aprendizagem, não é, da escola, a formação, a graduação, não é, que é a escola, a formação excessivamente monodisciplinar e descontextualizada, não é? Existe às vezes essa desarticulação entre os conhecimentos teóricos e práticos específicos de dados pedagógicos, não é? Cujas áreas às vezes começam-se desconhecem, isto é, às vezes aquilo que se passa na escola durante a formação, o professor já quando vai para a sala de aulas, existe aí um certo distanciamento, né? Uma certa distância sobre isso. Então, olhando a questão de Moçambique, não é? Um país que foi empobrecido pela escravatura e dominação colonial, e mais tarde Moçambique foi fustigado pela guerra civil. Porque quando o país alcança a independência em 1975, 2 anos depois houve a inclusão da guerra civil. Por quê? Porque o partido, nesse caso, o movimento, não é, que é a Frente de Libertação Nacional, ele lutou para o alcance da independência, então eles não queriam lá a questão do processo das eleições, a questão da democracia. Então, alguns moçambicanos, neste caso, eles reuniram-se, não é, em termos da questão da Renam, não é? Então eles explodiram uma guerra civil, e essa guerra civil durou 16 anos. E durante este processo, algumas escolas, algumas infraestruturas, elas foram destruídas. Então, isso teve maior importância na questão da educação. E não deixar de lado a questão das calamidades naturais, não é? Por causa de secas e ciclones, tem estudado a questão do país. Mas a educação vem sendo considerada nos discursos oficiais como uma ferramenta imprescindível para o Estado, né? Sim. Então, temos aqui o Mazula, eu fiz uma apresentação, o Mazula, ele é um dos professores influente lá no meu país. Ele formou-se, ele fez um doutorado na USP em educação, e ele contribuiu muito, não é? E continua contribuindo na questão da formação dos professores. E aquilo que ele, por exemplo, defendia naquilo que diz respeito à questão da formação dos professores, ele definia isso em pilares, não é? Eu considerava isso em 5 pilares. Um dos pilares é um ensino baseado no conhecimento científico, não é? Que é um pilar epistemológico, não é? No saber
depois temos o saber teórico, não é? Depois temos a exploração do objeto na aula, isto é, o Classroom Management, que chama de um pilar morfológico, não é? Tem a ver com a questão da metodologia e estratégia, que ele chama de pilar didático, e na humanização do ensino, que chama do pilar antropológico. Então, ele defendia, por exemplo, que para este alcance deste tipo, não é, de aulas, os professores deviam incorporar isso durante as suas aulas, não é? Isso demanda uma formação docente não apenas voltada ao crescimento intelectual, não é? Mas também para a promoção da justiça social e o pleno desenvolvimento humano. De referir que um dos marcos históricos na implementação das políticas de formação de professores é a questão da independência nacional, alcançada em 1975, não é? Então, Moçambique ainda é um país que completou 49 anos, né? Então, o Estado assumiu duas perspectivas da formação dos professores, que é a questão da formação inicial e a formação continuada de professores em exercício. Então, a concepção e a implementação das políticas e programas estruturados da formação dos professores, ela é problemática e lacunosa, não é? Na medida em que eles estão vinculados às opções da pedagogia do professor reflexivo e à formação de competências, não é? Que na sua essência estão voltados para o desenvolvimento profissional, sem responder às necessidades de formação intelectual humana, não é? Porque quando alcança essa independência, havia também a questão da falta de quadros. Então, olhou-se muito também essa parte da questão das competências. Mas a gente, quando olha para isso, vê uma crítica, porque a gente parece que estamos a formar pessoas para o mediatismo, né? Então, enquanto a educação em si só, não só deve olhar a questão do saber fazer, temos que olhar também o saber, ter outro saber ser, estar, saber viver com os outros. Então, tem que ser uma companhia que possa englobar todos esses aspectos. Então, Moçambique, embora tenha vivido esse período, não é, da dominação colonial, a gente veio isso durante os 500 anos, não é? E nesse período não tinha se desenvolvido, né, processos educativos oficiais. Só em 1930 é que foi criada a primeira instituição vocacionada à formação dos professores. Então, o que acontecia é que os professores, desde que lecionavam, davam as aulas, eram missionários, estavam de padres. Até que alguns tinham aulas nas missões. Então, era onde eles aprendiam nas missões, né? E, no que concerne à era após a independência, né, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano aponta três principais períodos da formação do docente. Temos o período transitório da formação dos professores, não é? Temos o período de consolidação na formação do professor para o Sistema Nacional de Educação. Depois temos o período da reforma do Sistema Nacional de Educação e da reconstituição da rede escolar. É de notar aqui que neste período aqui, quando Moçambique alcança a independência, antes houve um período de transição. Então, neste período de transição, os poucos professores que estavam lá, que eram portugueses, eles tiveram que abandonar o país. Então, ao abandonar o país, neste caso, não tínhamos lá professores que pudessem dar o procedimento. Então, o governo teve que pensar as políticas em um curto período, de modo que o processo não parasse, pudesse continuar. E neste período, houve um esforço, né, gigantesco do governo, né, no sentido de alargar a educação para todos os moçambicanos. Porque, da forma como falou o Manuel antes, a educação não era para todos, não era para os portugueses e alguns
assimilados, não havia assim uma obrigatoriedade. Então, o governo, neste caso, faz um esforço gigantesco no sentido de dar a educação para todos os moçambicanos. No segundo período, é que foram melhoradas as condições de formação, né? Houve expansão de alguns centros de formação de professores e o ingresso aqui era com o 6º ano, não é? E foram criados outros centros de formação de professores. Então, por falta, nesse caso, de quadro, como a gente referiu, que iam até a quarta classe, a maioria deles, então, para a questão da formação dos professores, o ingresso era com o estudante com o 6º ano. Alguém pode dizer, mas o 6º ano estava preparado? Este não estava preparado, mas esse era um chamamento da nação. Era uma questão de a pessoa não olhar só em seus interesses assim, somente pessoais, era um pensamento coletivo, de que nós temos que fazer andar o país. Né? E o terceiro período é caracterizado pela forma de investimento, já porque algumas escolas, eles funcionavam, haviam lá condições. Podia ser ou de baixo ou de uma árvore. O processo tinha que continuar, não é? O processo de educação. Não é? Porque não se podia esperar, por exemplo, a infraestrutura, a questão de sala de aulas. Não é? Então, precisava existir lá alguém disponível, não é? Ele tinha lá os alunos, podiam estudar mesmo debaixo de uma árvore, né? E os dias de chuva, claro que não havia aulas. Né? E o terceiro período, isso tem a ver já com a questão da reforma, que tem a ver com a questão do investimento, não é? Na educação, todos os sistemas se registrou um maior crescimento da rede escolar, principalmente para o ensino primário. Eu trago aqui alguns modelos que tinha lá. Os alunos ingressavam algum com o 6º ano, não é? Tinha, por exemplo, 6ª classe, o ano aqui, mais 3 meses. Qual era a ideia? A ideia era de, por exemplo, treinar esse professor em questões metodológicas, não é? De como lidar lá com os alunos na sala de aulas, não é? E o modelo foi desenvolvendo, foi evoluindo. Tivemos um modelo de 6ª classe mais 6 meses, não é? Depois foi evoluindo para 1 ano, para a questão de 3 anos, não é? Depois houve já a questão do modelo da 7ª classe mais 3 anos, não é? E tanto outros modelos que cada vez mais eles foram evoluindo, não é? Porque cada vez mais tínhamos lá alguns quadros, não é? Alguns alunos já frequentavam, né? Algumas escolas com a expansão, não é? Então, e neste período, por exemplo, para este modelo daqueles alunos que ingressavam com o 6º ano, os primeiros cursos o que se dava lá o quadro curricular tinha a ver com educação política, português, matemática, pedagogia, história, geografia, ciências naturais, psicologia, desenho, educação sanitária, administração escolar, trabalhos manuais, educação física, cultura, educação cultural e agropecuária. Essas são algumas disciplinas, não é? Essas... Sim. Sobre a mineira. Então, inicialmente, que é o modelo mais antigo, a formação de professores, isso, né, Francisco? Sim, sim. Então, ele tinha que fazer tem que ter feito até o 6ª classe. Sim. E aí, ele tinha 1 a 3 meses. Esse 1 a 3 meses era o quê? Um curso oferecido para ele se tornar professor? Sim, sim. E o habilitava a ter mais Sim. essa parte que você falou da pedagogia. Sim. Tá. E aí, depois, conforme ele foi passando os anos, ele poderia ter feito uma 7ª classe, né? Sim. A partir de 91 só que era obrigatório ele ter feito até a 7ª classe. Sim. Certo. É um pouco, se for ver, parecido com o Brasil, só que a gente não tinha esses 3 meses aí de didática, você já ia direto pra... Sim, aí foi... Era melhor do que o brasileiro esse. Sim, das necessidades, assim, o número também, aqueles que já tinham concluído a 7ª classe, assim sucessivamente. Então,
ia se ver a questão dos alunos a ser formados, então estava a se pensar, porque no sentido de dar um longo período, então eles pensavam que iam ficar algumas escolas sem professores. Então eles olhavam essa questão aí. E o sistema foi evoluindo, né? Foi evoluindo. E depois chegou-se, por exemplo, naquela formação de 6ª classe, mais 3 anos, não é? E também tem um pouco de influência em comparação com o modelo já de 10º ano, mais 1 ano, mais 2 anos, não é? Em que, em relação à questão das disciplinas, não é? Fazia parte, tínhamos ali a divisão por áreas, não é? Tínhamos a primeira área, que era a política ideológica, que aí a disciplina estudava a questão do marxismo-leninismo. É? Isso tem a ver com a questão da governação do país, a postura que o país assumia, nesse caso, a questão do comunismo, porque eles não queriam, por exemplo, a existência dos partidos. Então, tinha que se ensinar isso. Não é? Tinha que se ensinar isso. Não, tinha a área da psicopedagogia, não é? Que tem a disciplina da pedagogia, psicologia. Depois tinha a área da formação geral, tem a ver com português, matemática, história, geografia, física, química, biologia. E depois disso, porque já quando os alunos, quando se introduz, por exemplo, a questão da 7ª classe, já havia ali uma distribuição no que diz respeito à questão das disciplinas. Não era um único professor que tinha que lecionar. Então, o único professor lecionava depois do primeiro ano até o 5º ano. Então, no 6º, 7º ano, aí já havia a discriminação das disciplinas. Já tínhamos lá o professor de português, da língua portuguesa, professor de matemática, não é? Então, professor de educação física. Daí que já tinha a área de especialização, não é? Ao ver a questão da área psicopedagógica, a área de formação geral. Então, no fim, eles já tinham a parte da especialização, em que alguém pudesse especializar em metodologia de português. Então, ele lecionava, por exemplo, a língua portuguesa, metodologia de matemática, metodologia de história, metodologia de geografia, metodologia das ciências naturais, metodologia de educação física, desenho e metodologia. Depois tínhamos a música e a metodologia. Né? De referir que, nesse período, na verdade, com essas reformas curriculares, tendo em conta maior número assim, de professores, não é? Às vezes nós tínhamos a questão de professores, por exemplo, que lecionavam sem nenhuma formação psicopedagógica. A gente verificava isso aí no ensino secundário. Que alguém que terminasse, por exemplo, o 12º ano de escolaridade, ele podia atuar para o 9º, para o 8º, 9º e 10º ano. Porque não havia professores para poderem atuar, então esses professores deveriam estar lá. Mas, depois disso, por ver que cada vez mais ia crescendo, né, a questão, nesse caso, dos graduados, a questão do ensino médio, depois houve também a introdução dos cursos como 12ª mais 1, que é 12º ano, quer dizer, que terminou o ensino médio, mais 1 ano de formação. Né? Então, a pessoa podia, lá, depois de terminar o 2º ano, o 12º ano, podia ingressar na universidade, então fazia 1 ano, que era preparado, por exemplo, para poder lecionar no ensino secundário. Né? Por exemplo, eu fiz um curso na altura de 12º mais 1 ano de matemática, que era para atuar, por exemplo, na 8ª, 9ª e 10ª classe. Quais eram os conteúdos aí? Os
Os conteúdos tinham a ver com a questão da pedagogia, psicologia, da aprendizagem, psicologia de desenvolvimento, tinha lá a matemática escolar, não é? Que tem a ver com essas classes, tinha ali a questão da didática, a geometria. Então era muito mais para poder atuar no ensino secundário, tendo em conta a falta de quadros. Então, encontro aqui esta fada, não é? Do presidente, né? Depois esteve aqui incorporado na questão dos documentos assim, oficiais, que dizia, por exemplo, que cada um de nós deve assumir com o ensino as suas responsabilidades revolucionárias. Conceber o livro, o estudo, como um instrumento ao serviço exclusivo das massas. Ver no estudo uma tarefa revolucionária, que deve ser combinada com as tarefas revolucionárias de produção e combate. Aquele que estudou deve ser o fósforo que veio acender a chama, que é o povo. A tarefa principal da educação, do ensino, dos livros, do texto e programas, é contemplar em cada um de nós a ideologia avançada, científica, objetiva, coletiva, que nos permite progredir num processo revolucionário. A educação deve preparar-nos a assumir a nova sociedade e as suas exigências. Aqui era um chamamento, na verdade, que estava sendo feito. Não é? Um chamamento na medida em que a gente, quando se alcançou-se a independência, houve algumas regiões libertadas. Não, aquelas regiões libertadas, o movimento implantava lá, por exemplo, algumas escolas. Então, claramente que aqueles que tinham a oportunidade ali de estudar, eles tinham que servir, nesse caso, como um fósforo, aquilo que se diz, para incendiar os outros nesse conhecimento. Não é? E, praticamente, era ações, às vezes ensinava-se ações revolucionárias, na medida em que tenta-se resgatar, não é? A identidade do país, dizendo que esse país é nosso, não é? Então era uma questão revolucionária, um chamamento que se fazia, né? Cada um tinha que ter o compromisso de assumir essa nova sociedade e as exigências. Então, podemos dizer que a questão da história da formação de professores em Moçambique apresenta uma multiplicidade de dilemas no campo da educação, não é? Dentre eles, a questão da insuficiente e degradada rede escolar, discute-se muito a questão da fraca qualidade de ensino, o baixo nível de formação do professor, suas condições de emprego, não é? Falta de recursos materiais e financeiros, a insuficiência de pessoal docente altamente qualificado para dar razão ao processo de formação docente, né? Bem como a existência de candidatos não vocacionados. Eu não gosto muito de discutir essa questão de vocação, né? E menos qualificados para a formação, né? Então, esses aspectos, na verdade, configuram-se parte dos mesmos dilemas e problemas que a formação de professores de Moçambique vem enfrentando desde a independência. Mas houve progressos, porque se a gente olhar para hoje, praticamente nós já, como Moçambique ele está dividido assim em regiões, né? Sul, centro, norte do país, então nós já contamos, por exemplo, em cada região, não é? Muitas universidades que nós temos. Enquanto antes nós tínhamos um problema de professores, de falta de professores, hoje já temos professores formados e eles já não têm espaço para poderem, por exemplo, trabalhar. Quer por questão financeiras, não é? Que o país não tem a capacidade, por exemplo, financeira para poder contratar todos questão dos professores, mas também porque surgiram
muitas instituições que também lidam-se com a questão da formação dos professores. Então, o setor da educação aqui acredita que a aprendizagem de competência constitui, né, um caminho para a valorização das experiências cotidianas, e tudo nós estamos a dizer que esta formação, por exemplo, da aprendizagem por competências, há uma crítica, né, a essa formação por competências, porque pensa-se que essa competência está sendo vinculada, coloca a formação docente numa condição de supervalorização e de imediatismo. Da perspectiva tecnicista, as quais enquadram-se as teorias hegemônicas que visam simplesmente formar pessoas para atender a questão do mercado do trabalho e os seus ideais capitalistas. Claro que a escola responde àquilo que são os anseios, preocupações do mercado, mas a escola não, a base somente não é somente esse olhar a questão de formação de um homem novo, um homem que ele pode estar inserido na sociedade, que possa saber lidar com os outros, não é? Um indivíduo, nesse caso, que pode saber conviver com os outros, não só questão de olhar ele como um certo instrumento para fazer uma determinada só atividade. Então, essa formação é uma formação mais complexa que a gente tem que olhar. Aqui, ele traz que, por exemplo, a problemática da formação docente para o ensino primário, como sabem, então, vem conhecendo muitos contornos, não é, relacionados com a implementação do modelo de formação de professores muito acelerado. Não é? E esses modelos, não é, usualmente a gente vinha tendo professores formados que já tinham uma outra visão na questão da formação de professores, eles criticavam também. E essas contribuições, não é, das críticas desses professores, fez com que, por exemplo, se pensasse hoje a questão do ingresso, que além de se ingressar nos estudos de formação de professor com o 10º ano de escolaridade, não passou-se para o 12º ano de escolaridade. E o tempo de formação também de professores, ele alterou de 1 ano para 3 anos. Né? E dizer que é um pouco assim diferente da forma como acontece aqui no Brasil. Por exemplo, aqueles que atuam no ensino primário e são formados assim, em pedagogia, não. Se, por exemplo, para atuar no ensino primário, né, já temos esse modelo de formação. O estudante faz 12º ano de escolaridade, depois o modelo atual agora é de 12º ano mais 3 anos. Não é? E eles depois têm um período também que ele vai para a escola, que ele vai observar lá as atividades que estão sendo desenvolvidas. Depois tem um período também que ele atua lá na escola. Então depois volta e já apresenta-se da questão do seu relatório. E praticamente nudez, mas não. Acho que tem um último, depois das referências. Depois? Sim. Ah, Então, na verdade, era isso que a gente tinha por apresentar, não é? Que nos agradecimento aos professores do programa, aos colegas, toda a comunidade, a gente diz Canimambo. Isso é a questão da Zona Sul. Canimambo significa muito obrigado. Bom, pessoal, agora a gente passa para o momento das perguntas, né? Se vocês quiserem sentar à frente, por favor. Eu peço que quem quiser fazer pergunta, anote o braço que eu vou anotando. online também. Tem do lado. Professora Heloísa, por favor.
Bom, primeiro eu quero agradecer a apresentação, parabenizar pela ideia, né, do SMEM, que o grupo teve, de até já perguntei aqui para Gino se vai ter um da parte dela também sobre o país dela, porque sempre quando a gente aprende mais, né, ouvindo as pessoas falarem desses outros lugares. No próprio Brasil a gente já vê tantas diferenças, né, em relação à questão da educação. Então, agradecer. Já tenho ouvido bastante essa história de Moçambique, porque o Rafael é meu aluno, então a gente conversa sobre isso, eu procuro me inteirar, né? Mas foi interessante ouvir também o Francisco falar sobre a formação de professores. Eu queria comentar sobre duas coisas, mas eu vou começar com o Francisco, a questão da língua, né? Eu queria pensar no que aconteceu com relação à diferença do Brasil e de Moçambique, no que diz respeito à questão da colonização, porque a colonização acontece no mesmo momento, né? Claro que sim, a gente não estudei história do Brasil, vocês sabem disso, mas talvez vocês saibam responder. E aí, de lá em Moçambique, a gente vê que as línguas locais, as línguas maternas, elas estão presentes, fortemente presentes, certo? Nas famílias, né? Se for ver a gente aqui, né, as línguas locais, elas já se perderam bastante. A gente tem várias comunidades indígenas que falam, né, as línguas indígenas, mas nas grandes cidades a língua falada é o português. Eu queria saber lá nas grandes cidades, né, na capital e nas capitais das províncias, já existem as famílias que as crianças já chegam à escola falando português ou ainda é muito forte, mesmo as pessoas que são das grandes cidades, as crianças chegam falando a outra língua, que é a língua materna, que são as outras línguas locais, né? Porque aqui no Brasil, né, gente, eu estava pensando isso, nós falamos português já, isso já se ensinou, né? Só não fala português dentro das comunidades indígenas porque falam as duas línguas. Então, claro, as escolas indígenas falam as duas línguas, mas as escolas regulares do Brasil inteiro, né, as crianças chegam nas escolas falando português. Aí eu queria fazer essa pergunta, talvez o Manuel possa falar. E para você, Francisco, que é a parte da formação de professores, lá, você disse, aqui a gente faz pedagogia, o professor que quer dar aula para as séries iniciais faz pedagogia. Hoje em dia, né, porque antes podia era exatamente esse sistema, né, fazia ensino médio, que é o que vocês falam até o 10º ano, e fazia mais um ano, né, que seria o que a gente chamava de magistério. Lá, os 3 anos a mais são de um curso de formação de professores, né, e aí ele também é localizado na universidade, ou são escolas de formação de professores separadas das universidades, né? E isso aqui no Brasil é uma época que quiseram que acontecesse, sabe? Espaços de formação de professores que não eram o mesmo espaço universitário, não precisava fazer um curso superior para fazer um curso de formação de professores. Então, aqui a gente tem as licenciaturas, por exemplo, que você opta entre bacharelado e licenciatura dentro de um tema, de uma área de pesquisa. E lá você está falando mais de pedagogo, né? Mas para a área de pesquisa também queria que você contasse um pouco, para a área de atuação. O professor de matemática lá, ele precisa fazer um curso de bacharelado e aí faz o curso de formação de professores, ou já existe, como no Brasil, o curso que ele já faz a matemática e a formação acontece junto? A formação do Manuel, por exemplo, é em ensino de matemática, né? Então eu já imagino que seria uma licenciatura nossa. Queria que vocês falassem um pouco mais disso. Eu primeiro vou responder a professora Luísa. O que é mais comum lá em Moçambique, quando eu falo de bilíngue, esse bilíngue vale muito para as escolas do interior, porque a criança da cidade, da vila, já é uma criança de uma família da classe média, em que os pais estudaram, e a criança, quando nasce, a primeira língua que conhece é português. Já é português lá. Sim. É por isso, a tal política que eu estou estudando não é para as cidades, é para o interior, onde a língua materna é muito forte de casa. Não conhece outra língua a criança, só conhece a língua materna.
Então, essa criança que tem dificuldade quando chega à escola, logo encontra a língua oficial, que é a segunda língua para ela, que tem dificuldade de adquirir os conhecimentos. Então, nesse sentido, pelo menos que eu disse até hoje, é isso que está acontecendo em Moçambique em particular. E é muito ainda, Manuel, em termos do interior, se você for ver, é só na cidade grande, capital, ou em termos de quantidade de escolas? É muito, sim. Bastante ainda falta. É muito, sim, porque quando a gente fala, por exemplo, nós em 1954, a gente está falando, eram 5% da população alfabetizada. E hoje estamos no século XXI, são apenas 60% da população alfabetizada. Então, significa que esse número, 60%, é a população majoritariamente das cidades. E do interior são, vamos falar, de 40% que são analfabetas. E são analfabetos os pais, junto os filhos até certo ponto, né? Então, são essas crianças que são muito fortes, essas famílias são muito fortes a língua materna até hoje. Até no interior existem pessoas que têm a dificuldade de perceber a língua oficial que é o português. Ou existem aquelas comunidades em que existem algumas regiões de Moçambique em que o colono ficou muito forte, conseguiu mesmo dominar até a língua. Por exemplo, o Francisco, ele é do sul. Ali a língua é muito mais forte. Até nas instituições, as pessoas se comunicam pela língua materna. Enquanto na minha província, é uma província em que o colono lá tinha as suas plantações de coco. Então, ali encontra uma mulher da idade, falando muito bem português, sabe? Então, existem essas variações ali no país, não é? Sim, mais ou menos isso. Sim. Em relação à questão da formação dos professores, esse modelo, por exemplo, desses programas medianos, isso não acontece dentro da universidade. Ele acontece fora. Acontece fora nos institutos de formação de professores. Então, é lá mesmo que eles são formados, porque esses professores, propriamente, eles atuam para a questão do ensino básico. E para, hoje em dia, por exemplo, para atuar no ensino secundário, não é? Que neste caso, estou falando do 8º, 9º, 10º ano, e no médio, não é? 11º ano, 12º ano. Então, aí já tem a questão dos especialistas, que são professores formados em suas disciplinas, por exemplo, professores de matemática, física, química. Então, esses já são formados nas universidades. Eles fazem lá as licenciaturas, né? Fazem lá a licenciatura. O único curso que aconteceu, cursos que aconteceu na universidade, na altura, tem esse curso de 12ª, mais um ano, né? Mais um ano que era muito mais trabalhar a questão da didática, que era professores para atuar no ensino secundário. E depois teve um outro processo do professores de 9ª, mais 3 anos, que eram formados nas universidades, mas esses professores eram para servir como formadores nos centros de formação de professores. Só para acrescentar a fala do Francisco, de fato, Moçambique, em questão de formação de professores, ele experimentou vários modelos. Ele fala de 6ª classe, mais 6 meses, mas, no meu tempo, até esse século XXI, foi no ano 2001, eu beneficiei de um modelo em que basta terminar a 10ª classe, era formado uns 15 dias só. 15 dias, que não ia cidade de aula, 15 dias. Então, foram vários modelos que foram experimentados, mas tinha esse objetivo de responder à demanda dos professores, porque Urgência, né? Urgência. Então, eu fiquei só 15 dias da formação e depois ia sair de aula. Agora nós temos uma participação do nosso Meet, Magazine de Deus. Por favor, fique à vontade. Eu estou falando de Moçambique, não sei se você consegue me ver muito bem. Sim, se você quiser abrir a câmera, fica à vontade.
Muito bem. Sim. Então, meu nome é Irineu Bacão e queria primeiro saudar o meu ilustre aí, Mediante, foi meu ex-diretor aqui na província da Zambésia, no distrito de Alto Moloque. Quero saudar ele por ter me enviado o link para eu fazer parte deste encontro acadêmico bastante importante. Mas também queria saudar o meu irmão ali também ao lado do Dr. Mediante, também pelas grandes contribuições que acabou deixando nesta conversa acadêmica. Bom, eu queria aqui fazer esta participação falando sobre a formação de professores. Eu sou formador do Instituto de Formação de Professores, aqui em Alto Moloque. No entanto, me revejo com tudo que estava aí a ser explanado. No entanto, eu queria apresentar aqui alguns aspectos ligados aos desafios que realmente a formação de professores cria, caso os desafios que a formação de professores enfrenta mesmo aqui em Moçambique. Para além de tudo quanto foi aí explanado, ouvi atentamente que registra-se, ou seja, observa-se a fraca qualidade dos formadores, e isso é notável. Queria também reforçar que realmente é uma verdade, e isso deve-se a algumas razões. Uma das razões é mesmo a não observância do perfil que foi estabelecido. No entanto, o perfil diz, por um lado, que a pessoa deve, no entanto, ser formador. Se deve ser formador, sim, com pelo menos 5 anos, 5 anos de passagem no ensino primário, deve ser licenciado, e também deve possuir boas competências acadêmicas reconhecíveis e ter também formação psicopedagógica. Então, neste processo de seleção dos professores, ou digamos, as afetações que os professores são feitos para darem aula no Instituto de Formação de Professores, a dado momento tem falhado, porque às vezes este elemento do perfil não tem sido observado de forma rigorosa, e assim, quando a pessoa cai no sistema de formação de professores, logo é notável, digamos, o desconhecimento deste processo, e assim como há algumas pequenas fragilidades. Mas o bom é que, enquanto ele trajetou o sistema de formação de professores, há um conjunto de capacitações e informações que a pessoa recebe para, no entanto, alcançar aquele nível desejado, que isto é de notar, e isso tem estado a acontecer. Mesmo eu que estou aqui a falar, já estou na formação de professores há mais ou menos 8 anos, e pude passar pelo ensino primário 6 anos, no ensino secundário também 6 anos. Então, quando eu entro na formação de professores, tive este privilégio de receber várias capacitações e informações para poder se adequar, neste caso, naquilo que são as exigências da formação de professores. Por isso que realmente queria aqui secundar que aquilo que foi dito aí é mesmo uma verdade absoluta. E ainda o outro aspecto que eu gostaria de ressaltar como desafio que a formação de professores enfrenta é a questão do ingresso. Acabou sendo aí falado mesmo que é com a 12ª classe que o formando deve entrar na formação de professores para fazer mais 3 anos. Então, o desafio é que, mesmo com a 12ª classe que nós recebemos os formandos na formação de professores, ainda se enfrenta a grande dificuldade. Não é novidade encontrar um formando que escreve mal, e não lê perfeitamente, tem problemas de cálculo, não é? Temos esses problemas bastante sérios, e até a nossa tarefa na formação de professores é incutida no formando as metodologias de ensino para que ele saiba ensinar, e que nós chamamos de arte de ensinar, é isso que ele tenta aprender. Mas a cada momento nós contornamos, ou digamos, relegamos esta ação e ativamos outras atividades, que é ensinar mesmo a ler, ensinar, digamos, a fazer cálculos, etc. Porque isso, de certa forma, é muito desafiador e muito complicado. E, no entanto, o que eu vejo é mesmo a questão do ingresso, é o nosso grande gargalo de aqui na formação de pessoas. Quem é que realmente deve entrar na formação de pessoas? Quais são as qualidades que essa pessoa tem que possuir para poder entrar na formação de pessoas? Enfim, temos que ter aqui uma atitude mais responsável no processo de seleção, no processo de candidaturas, no processo de quem é que realmente tem que passar, quais são as provas e as avaliações. Este é o nosso grande desafio.
mas desde que quando se chega até o final da formação, 3 anos, quando você notar assim, alguma mudança de alguns e outros nem tanto, vão superando essas dificuldades do tempo, do sistema, digamos, enquanto estamos funcionários, eles vão tentando superar essas dificuldades. Mas é que estamos aí fazendo muito trabalho e acredito que bons dias virão, sendo que essa modelo de formação, mesmo assim, uma matéria ainda muito nova, está numa fase, digamos assim, experimental. Acredito que vamos melhorando aos poucos, mas esses são os desafios grandes que nós temos, a qualidade dos formadores, incluindo o ingresso dos formandos, que é mesmo muito preocupante. E muito obrigado. Muito obrigado, Vagão. Você tá? Mas aquele formador falou quase um pouco. Muito obrigado. A todas as demais. Obrigado. Obrigada. Ah, minha pergunta. Obrigado. Parabéns pela apresentação de vocês. Eu já conheço um pouquinho mais sobre a cultura de vocês, esse movimento da educação, no país do Brasil. Eu sinto um pouquinho de falta onde vocês estão nesse contexto, sabe? Quem é o Manuel lá na comunidade dele, quem é o Francisco na comunidade dele. E o que vocês, como vocês estão atuando lá e por que quiseram vir para cá, sabe? Eu senti assim, uma vontade de saber essa conexão entre o que vocês fazem na sua comunidade, como vocês são professores lá, as lutas que vocês fizeram lá e trouxeram vocês também para cá para estudar, fazer pós-graduação aqui no nosso país. É isso, os dois, no caso. Se for botar um mapa ali para a gente apagar, cada um dizendo. Mas nesse caso, não é situado a situação. Eu não quero, tipo assim, situar você onde você está. Eu estou falando você situado na condição escolar, do processo todo que vocês explicaram. Você falou do ensino secundário, do ciclo, da formação de professores. Onde o Manuel está lá dentro do seu país? Ele está na educação básica? Qual é a luta do Manuel como professor lá? Eu sinto falta de vocês falarem sobre isso. Entende? Sobre a sua prática. Sobre o que você faz, o que você fazia lá e te trouxe aqui também. Entende? Tanto o seu quanto do Francisco. Mas eu abro uma. Sim, é uma pergunta assim, interessante, né? Eu, por exemplo, o meu pai, né, ele tinha uma empresa lá na capital do país, né? Eu faço parte da cidade de Maputo, que é a capital do país. Então, ele trabalhava nos caminhos de perto de Moçambique. Então, quando termina, por exemplo, a guerra, não é? Ele estava numa região que se chama Manice, que está a uns 75 quilômetros da cidade. Então, por causa da guerra civil, eles tiveram que sair, não é? Para a cidade, levaram toda a família para lá. Então, quando terminou, por exemplo, a questão da guerra civil, então, alguns dos meus irmãos, eles ficaram na cidade. Então, eu, não é, era o mais velho, eu, né, era o mais novo, né, os mais velhos alguns ficaram, e mais alguns irmãos, mais novos, eram 2, tivemos que voltar para o campo, né? É lá onde eu fiz, por exemplo, o ensino primário. Claro que havia, era uma escola que ainda havia falta de condições. No primeiro, segundo, terceiro ano, a gente estudava mesmo debaixo de uma árvore. Então, só depois, ele já no quarto, quinto ano, terceiro, sétimo ano, já estávamos, por exemplo, em salas condicionais. Então, eu faço o ensino básico e depois que acontecia naquela altura, ali na minha população, não havia, por exemplo, escola que lecionasse nível médio. Então eu tive que já sair, não é, da casa dos meus pais, me deslocar mais 75 quilômetros, ficar no internato onde eu fiz o meu ensino médio. E na altura, quando eu faço o ensino médio, como havia falta de professores, eu vou para a sala de aulas para dar aulas, já com
o 12º ano de escolaridade. Então, durante esse processo, sempre eu queria melhorar a minha prática. O que eu fiz? Eu tive que concorrer para uma universidade, onde eu tive que deixar de trabalhar. Então, fui fazer a graduação em matemática na Universidade de Mondlane. E quando eu voltei para... Depois da minha formação, eu voltei a trabalhar num instituto, não é? Mas esse instituto era muito mais para cursos relacionados com economia, né? E alguns cursos relacionados com saúde, não é? No Instituto de Saúde. Mas eu sempre queria trabalhar no ensino superior. Depois fui trabalhar já na Universidade Eduardo Mondlane, onde continuo até hoje como um quadro lá mais direcionado à questão de análise matemática 1, 2, 3, e álgebra e optimização. O que me trouxe para o Brasil? É que a matemática que eu tive na graduação era muito mais ligada na questão da matemática pura, demonstração, cultura. Então eu sentia um pouco, alguma falta de mim, de algo relacionado com questões assim metodológicas. Daí que pensei, eu preciso fazer um curso que possa me direcionar um pouco essa questão de discutir na sala de aula. Daí que eu fui fazer, eu vim para fazer mestrado em educação em ciências no estado do Amazonas. Então, com esse processo, depois daí, eu já entro na questão da educação matemática. Queria continuar no Amazonas, mas no Amazonas eles não tinham lá o doutorado, vou voltar para o meu país e depois fiz esse processo aqui para estar aqui para fazer educação matemática. Então, o Manuel é um moçambicano que vem da província da Zambésia, cidade de Limani, como viram mal. É filho de um carpinteiro, não sei o que fala. Filho de carpinteiro e filho de uma camponesa. Estudou nas condições que nós já conhecemos, fez o ensino primário completo e na altura, no currículo anterior, terminava até 5ª classe, depois ia ao segundo grau, que é 6ª classe e 7ª classe, e fiz isso chegando à 10ª classe, atrasado 2000 e tal. E vou dar um exemplo, eu só tinha R$100 e desses R$100 chegava para eu tratar documentos para me contratar como professor, como eu falei primeiro, quando entrei com 10ª classe como professor, e esses R$100 chegava para eu matricular no nível médio. Porque 10ª classe ainda considerava a assinatura como um nível básico. Então, como filho de pobre, o que eu pensei? Se eu vou matricular no nível médio, e naquela altura e até hoje, o ensino médio é pago, não é? Tem que pagar, os pais têm que pagar. Então não tinha como, eu preferi pegar esses R$100, eu fui tratar documentos, então fui numa capacitação de 15 dias e me tornei professor. Então comecei a trabalhar, me lançaram numa região muito longe da cidade, que dista quase 400 quilômetros. Então fui para lá, trabalhei um ano, mas eu tinha sede de estudar mais. Depois daí, ano seguinte, eu pedi para voltar para a cidade, então voltei. O que eu fazia quando voltei? Matriculei no nível médio, que na altura era a 11ª classe. De manhã eu ia à escola, fazendo a 11ª classe, e à tarde eu ia trabalhar como professor. Então um dia ficava tão fechado assim. Então, concluí o nível médio. Quando concluí o nível médio, eu também tinha mais vontade de conhecer mais. Eu concorri para a universidade, essa universidade que eu estou trabalhando agora, ainda vou lá. Então, entrei na universidade no curso de ensino de matemática. Então, concluí o curso de ensino de matemática e ainda como professor do ensino primário, sabe? Então, depois daí, trabalhei no ensino primário. Quando fiz o bacharelato, me mandaram para ir abrir uma escola secundária, porque até este ano
lá para 2005 por aí, eram muito poucas escolas secundárias, então tinha poucos formatos e nós éramos o terceiro grupo de formatos de bacharéis na minha província. Isso estou a falar lá para 2005 por aí. Então fomos abrir uma escola secundária num distrito. E eu, quando fui lá na escola, logo no primeiro ano eu fiquei pedagógico, como falam aqui, tem o diretor da escola, o secretário, depois tem o segundo, não sei como chama aqui. Depois o secretário tem o... Supervisor pedagógico? Oi? Ele é supervisor? Eu acho que você está se referindo a coordenador. Coordenador? Coordenador, isso. Isso aí também chama coordenador pedagógico. Isso. Então fiquei pedagógico da escola, eu estava lá trabalhando com cerca de 8.000 alunos, era uma escola muito grande. Então trabalhei em 2005 até 2010 e nesse período também a minha universidade abriu o curso de licenciatura em matemática. Eu fiz... Finalize o rosto. Então eu também voltei à universidade porque não era muito longe onde era pedagógico, voltei a fazer licenciatura. Então, em 2012, eu já era licenciado, então era confiado no Estado e me mandaram para uma outra escola, já deixei de ser pedagógico, fui ser diretor de uma escola secundária, ou seja, de 8ª série até a 12ª série. Então, fiquei lá um ano, em 2013, então daí tinha um professor meu da universidade. Ele fez doutorado em Londrina, então éramos amigos, estávamos conversando e tal. Então, quando disse, nossa, eu estou fazendo doutorado no Brasil, como é que isso acontece? Então, a gente ficou conversando, me mandava links, eu lia, daí eu tentei mandar meus documentos para a universidade. Uma das universidades que eu tinha carta de aceito para fazer mestrado é aqui, na Unesp Rio Claro. E tinha carta de aceito também para a Universidade Federal do Paraná. Tinha carta de aceito para a Universidade Federal de Santa Maria. Então, dali eu devia escolher. Então, escolhi a Universidade Federal do Paraná, fui para lá, deixei de trabalhar, fui para o Paraná em 2014, 14 e 15 fiz o mestrado. Então, concluí o mestrado, voltei para Moçambique como país. Então, voltei a continuar trabalhando na escola secundária já como professor simples. Mas, como tinha experiência de gestão escolar, então, quando me mandaram num distrito, esse colega aí que estava falando, eu trabalhei lá como diretor dele. Então, eu fiquei lá em 2017, 2018, em 19, 20, trabalhei lá. Em 2020 saí, voltei para a cidade. E voltei para a cidade, fiquei também na escola como professor. E pronto, eu pensei, não estou fazendo nada, vale a pena eu fazer meu doutorado. Então, aí eu pensei, a minha primeira universidade eu tinha carta de aceito, aí estava conversando com o professor Roger, e pronto, daí conversei com ele, conseguiu que havia uma abertura, havia bolsas aqui internas, pronto, então pedi a carta de aceito, quem tinha vaga era a professora Heloísa, então me recebeu dali que eu vim aqui em 2022, no semestre. Por que interesse de chegar ao doutorado? Eu acho que uma das coisas na minha família eu, se tudo der certo, eu serei o primeiro doutor na família. Então, isso é minha aposta também, ser o primeiro. Né? Essa é a minha aposta. Primeiro ser o primeiro doutor na família. E a segunda aposta é aquilo que eu estava falando com o colega lá, Bacão, Moçambique, para além da deficiência da formação de professores, ou seja, é a formação de professores que culmina com a baixa qualidade de ensino dos alunos. Então, eu acho que esse é um dos propósitos que eu tinha brigado sobre essa formação de professores. E agora eu vejo que o maior número de população moçambicana é analfabeta. Existe um parceiro, ONG, lá em Moçambique, que trabalha nessa componente de ensino bilíngue, ou seja, a criança tem terceira classe de ensino fundamental, fala lá na escola, na sala de aula, a sua língua, e depois, quando passa para a quarta série, tinha que ser ali classe,
Então começa articulando os objetos em língua portuguesa e aí vai para frente. Então é isso que eu quero tentar estudar, ver se trago algumas propostas, mas aqui daquilo que está dentro da componente da nossa ONG, aqui aquilo que está nos documentos curriculares. Então é esse propósito que eu tenho que me levou a vir para aqui, para poder entender mais como esse setor de educação funciona. E eu agora numa universidade, mas eu acho que sinto que eu não tenho a veia de professor universitário. Eu quero mesmo trabalhar com crianças, com professores. Então esse é o meu grande interesse. Não quero muito trabalhar com um aluno universitário. Não é muito meu foco, não. Eu quero trabalhar com formação de professores mesmo. Trabalhar na sala de aula, estudar a criança, como pode perceber em particular matemática, é meu foco, né? Sabendo que antes da matemática a criança tem que saber ler, né? Ler e escrever. Então daí que pode começar a articular alguns objetos ou números. Então é mais ou menos isso, tentar fazer uma síntese daquilo que sou eu. Não sei se consegui falar. Obrigado. Nós temos mais 2 inscritos. Nós somos o interview organizado, né? Carolina? Mas tem pessoas virtuais que eu acho que a gente Tem uma pode querer fazer. o Culhante, se puder, me perdoe se eu errei a pronúncia, mas por favor, fique à vontade. Vocês estão podendo ouvir perfeitamente? Sim. Então, eu sou Marcos, estudante aqui no Brasil, mas da área de Bíblia. Só que aí me interessam algumas coisas que eu fui escutando aí, sobretudo a formação de então, e com algumas inquietações e colocar esses produtos para abordar. Sim, por favor. Então, esperar, e aí, a gente está as guerras, outras, então, vamos saber se 30 anos depois da comunicação, 30 anos não tem 2 anos de futebol. Era um pouco luz. 30 anos depois, ainda estava a falar quando puder. Quem está a pagar, quem está por trás disso? Essa é a primeira questão. Não sei se vocês estão. Alô? Isto não. Vou gritar. Já terminou? Alô? Tá bom, vou pegar sua paleta única, estou esperando aqui. Só para começar. Ok, muito obrigado. Fazer um bloco, né? Sim. Carolina, né? Bom, eu celebro também por esse mês, que bom conhecer sobre o sistema educativo de outros países e mais da África, porque como vocês falam, a gente sente que se fala da África como se fosse uma coisa sozinha, sim? E aí muita diversidade, muita história, muitas línguas, muita vida, que a gente precisa conhecer. Então, parabéns pelas falas e por eu aqui e o SMEM acolher aquelas discussões que a gente planteou em uma avaliação, certo? De conhecer o que acontece nos outros países. Eu fiquei pensando assim, tem que ver com meu jeito de ser, essa ideia de uma educação muito ligada à revolução. Eu gostaria que foi o Francisco que falou um pouquinho dessa ideia de educação e revolução, como for ainda num país comunista e
onde os professores estudavam Marx e Lenin. Se vocês pudessem contar um pouquinho mais dessa ideia, eu gostaria de conhecer. A outra pergunta tem que ver com se, nessas reformas educativas, vocês têm influência ou são permeados pelos organismos internacionais. Como acontece aqui no Brasil, como acontece na Colômbia. Estou falando assim, Banco Mundial, OCDE, não sei como se fala em português, OCDE, que fala como tem que ser a formação de professores, como tem que ser o sistema educativo na escola, certo? Não sei se isso acontece também lá. E fiquei pensando, aqueles professores que se formam com 3 meses, depende do ano em que eles se estejam, qual é o ênfase na formação? Aí falávamos com o Lucas, que pode ser trabalhado em 3 meses para formar um professor, que era trabalhado lá, que eu acho interessante e desafiante. E a última, mas vocês escolhem qual querem falar, não tem que falar todo. É o mundo inteiro, acho, pelo menos alguns países na Europa e na Colômbia, não sei no Brasil, mas acho que é igual, vem em uma baixa de pessoas que querem ser professores de matemática. De professores em geral, mas de matemáticas aí cada vez são menos as matrículas na universidade para ser professor. O que acontece em seu país, em Moçambique? Se os jovens querem ser professores e querem ser professores de matemática, porque em nossos países, ou pelo menos no meu país, a quantidade de pessoas é cada vez menor. E acontece também na Europa. Está acontecendo isso. Aí os governos estão estimulando com bolsas, fazendo coisas para que estudem, mas não parece ser o desejo dos jovens ser professores de matemática. Queria saber. Era isso, obrigada. Por favor, não. Eu vou responder aqui o meu ilustre aqui sobre até agora ainda a gente está com problemas, né? O primeiro tem a ver também, um dos aspectos é a questão da limitação financeira. Limitação financeira no sentido de que o país ainda depende de alguns parceiros para a questão do orçamento do Estado. E neste processo de dependência de alguém, se ele te dá alguma coisa, claramente ele define, por exemplo, alguns processos, como é que deve ser, às vezes, essa formação. Então, quando o país ainda é dependente, por exemplo, dos outros, acaba não tendo uma autonomia de poder decidir por si só. A outra coisa tem a ver também com o sistema de governação. Não tem como isso, a gente não falar sobre isso. Se nós estamos a falar de um país que, até hoje, após a independência, ele é um sistema governativo que está lá. Então, isso cria problemas, porque a alternância do poder traz também a alternância de soluções. Não é? Porque se tem um outro que vai entrar, ele pode ter outras políticas praticamente um pouco assim diferentes. Não é? E a questão também do estatuto também dos professores. Eu falei aqui que tem essa questão dos problemas assim, salariais dos professores. É preciso que haja esse engajamento da motivação, não é? De poder incentivar a questão dos professores. Só para dar um exemplo, eu fui dar, por exemplo, uma formação, um curso de extensão agora, em que eu precisava de trabalhar com os professores durante um período, mas quando cheguei lá, a escola disse que não tinha condições, não é? Mas eu precisava de
ser um forte para incendiar. Então, eu tive que me posicionar, fazer alguma coisa para poder ter esses professores. Então, esses fatores, de certa forma, têm uma certa influência, né? Então, a falta da alternância da governação também é um dos aspectos que influenciam negativamente essas organizações, por exemplo, o IGTA, Banco Mundial, né? Essas organizações também têm o seu impacto lá, porque vão ditar algumas regras lá no país. Alguém não pode chegar e dar alguma coisa, achar que está dado de qualquer maneira. Não há nenhum país que dê muito para ele dar o outro assim. Se dá alguma coisa, quer dizer, tem alguma coisa em troca. Pode não ser visível, ser ao nosso olho para alguns, mas há sempre alguma coisa ali, ou vai ser exploração dos recursos, ou vai definir como é que tem que ser. Okay. Essas organizações acabam mesmo definindo mesmo as questões salariais desses países, não é? Então, é um aspecto. Então, essa questão que eu falei, por exemplo, da revolução, é que quando, por exemplo, tinha lá as zonas libertadas, não é? Tínhamos algumas escolas lá, era questão, por exemplo, de combate, por exemplo, as músicas que eram cantadas, não é? Era muito mais para levantar um pouco a questão de autoestima dos moçambicanos, sempre a situação de olhar esse país é nosso, não é? Então nós precisamos, neste caso, de libertar até o nosso país, não é? Era muito mais esse aspecto. Essa questão de formação, por exemplo, o professor, um ano, 3 meses, era muito mais para... porque havia falta de professor. O país não podia parar. Não, esses professores eram treinados em questões assim, metodológicas, não é? Para poder atuar. Vai me perguntar, era suficiente tempo? Não era suficiente. Não é? Nós estamos a ver que mesmo alguém que leva 4 anos, então, nas irmãs, era um imperativo do país. Então, só quero fazer um nicho com aquilo que o Francisco falou. Eu acho que por aquilo que eu vivi como experiência, em algum momento falta de seriedade. Isso porque a falta de recursos é um fator, não dá para negar. Mas nós somos vizinhos de um país tanto quanto pobre de Moçambique, que é Malawi, um país muito pobre de Moçambique. Mas Malawi tem melhor qualidade de educação do que Moçambique. Está vendo? Então, estou falando que é um fator, sim, mas não é determinante. Isso porque eu me lembro muito bem, lá para 2004, por aí, existiu uma lei no ensino básico, chama-se essa lei passagem de cima automática. Ou seja, a criança no ensino primário, mesmo que não tenha habilidades daquela classe, daquela série, ele tem que passar para outra série. Então, ele sai nessa classe com algumas deficiências. E não é possível o professor poder eliminar todas as deficiências que a criança saiu com ela na classe anterior. Então, eu acho que essa falta de não... Aliás, uma política, quando a gente vê que essa política está falhando, a gente tem que descontinuar. Então, essa política, mesmo vendo que agora está eliminar ou está criando mais dificuldade, a criança agora, como o colega falou lá, as crianças não sabem escrever até nível 10ª classe, 12ª. Você não consegue ler que essa criança escreve, porque são esse sistema passagem de cima automática. Não se olha a habilidade das crianças, se domina aquela habilidade daquela classe ou não. Então acaba criando deficiência até ao nível médio, sabe? Mas por um lado também, a gente tem que concordar, talvez seja um imperativo dos patrocinadores das ONGs que financiam o setor de educação. Então, são alguns fatores que eu acho. E questão de revolução, como o presidente Samora, tanto quanto outros, e como eu disse, naquela zona libertada de 74 a 83, o governo da Frelimo usou aquelas zonas chamadas zonas libertadas, colocar ali centros vocacionais. Então, utilizou-se a educação como arma de revolução, não é? Por isso também o colono ele conseguia moldar a alma
do indígena a partir da educação. Por isso o colono, quando pegou o país, Moçambique, ele sozinho não conseguiu. Devia chamar missionários, trazer, entre aspas, a educação para lavar a alma do colonizado. Então, por isso, as canções, o governo posterior usou a educação como a arma de revolução de um povo passar para um outro estágio social. Não sei se é isso, mas em questão de matemática, se eu sou matemático ou não, o que eu sei até hoje, eu pelo menos quando fiz o nível médio, não há questão ali aquela coisa de orientação profissional. Estamos no 10º ano, no 2º ano, pelo menos, existir alguém da psicologia, se tem uma criança que tem uma habilidade no futebol, ali não tem criança para o nível médio, nem o pai, se calhar o pai não estudou, não sabe qual é o melhor curso. Você sozinho, por exemplo, vai vender guitarras, gostei de matemática, vou fazer matemática, fechou, vai fazer ponto, acabou. Então, por isso, eu, pelo menos, tinha um sonho não era de ser professor. Eu fiquei professor por imperativo. Meu sonho era de ser engenheiro elétrico, mas por imperativo da vida, sou professor. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que passei por cima daquilo que o colega Francisco disse, mas é isso. Obrigado. Então, muito obrigado. Obrigado.